Bom, então continuando a nossa conversa sobre o Brava Gente Brasileira, queria falar um pouco dos personagens. De certa forma, o roteiro, né, a narrativa do filme, ela constrói uma espécie de microcosmos da formação social brasileira, porque ela caracteriza os personagens que foram fundamentais nesse processo de conquista do território e de expansão da colonização portuguesa. Então se tem o grupo de sertanejos expedicionários, né, os homens que iam para o sertão. Aqui eu não estou falando do sertão nordestino, estou falando do sertão como sinônimo de interior do país. Muitos vindos do que é hoje a região de São Paulo, que era uma região bastante pobre naquele contexto, desligada das relações mais intensas da economia do açúcar que se produzia no Nordeste e que viviam dessa atividade de apresamento, né, de aprisionamento dos índios e da procura do ouro. 1778 está pertinho da descoberta do ouro na região das Minas Gerais. O outro grupo importante no filme são os brancos pobres, ou seja, os miscigenados, os mais ou menos integrados a essa sociedade como soldados rasos, trabalhadores, camponeses, enfim, os personagens e, na verdade, uma parte dos figurantes que estão em torno do forte. O outro personagem importante na formação da sociedade brasileira é justamente os representantes da coroa, no caso, o Dom Diogo e o comandante do forte, e depois a presença de um padre que chega também capturado por alguns indígenas e depois libertado. E a igreja teve um papel fundamental no processo de colonização. E o filme trata um pouco desse tema. E, por último, e evidentemente são os grupos mais importantes naquele contexto, os diversos grupos indígenas. E aí o filme vai representar também as tensões sociais entre os próprios indígenas e dos indígenas com os espanhóis e os portugueses. Então você tem mais de um grupo indígena no filme, você tem mais de uma etnia. Uma que está negociando a tégua, mas que acaba atacando a aldeia, e uma outra que são indígenas já num processo de pacificação. Além dos indígenas que são assimilados, ou seja, os indígenas que acabam começando a conviver com os brancos, passam a aprender a falar português, são batizados e vivem sob a proteção dos homens brancos, que na verdade os escravizam, os transformam em trabalhadores braçais. Então esse microcosmo social que o filme representa vai expressar muito o que foi esse primeiro processo, né, esses primeiros 2 séculos do processo de colonização. E, bom, tem um barulho no fundo, vocês devem estar ouvindo também, é um supermercado que carrega e descarrega aqui produtos e eu acabo tendo que conviver com esse barulho. Bom, agora quais são os aspectos, os temas do filme que são os temas importantes? Eu tenho aqui as anotações que eu ia discutir em aula e eu queria trazer para vocês. Então, os temas centrais, né? O primeiro tema é esse que eu já falei, a disputa pelas fronteiras do território brasileiro entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Esse é, digamos, o ponto de partida, né, que motiva a narrativa fílmica. Esse foi um aspecto fundamental até mais ou menos, até o começo do século XX, quando o Acre foi anexado ao Brasil, foi comprado da Bolívia, se não me engano, numa negociação feita por um estadista brasileiro, um diplomata brasileiro que foi o Barão do Rio Branco. Então até lá houve muitas disputas em relação ao território. E o segundo aspecto, a violência do processo de ocupação, que o filme vai revelar. Quem me mandou a ficha já falou um pouco sobre isso. O filme mostra cenas de extrema violência, né, contra os indígenas, o estupro da Anote, né, da indígena capturada, a violência contra a criança, que é um branco que foi criado como indígena, mas que eles querem que vire branco de novo. Então tem essa violência do processo de ocupação muito, muito nítida. Foi um processo
militar de assassinato e genocídio da população indígena. E um outro aspecto que é importante na cultura brasileira, que é o aspecto da miscigenação, né, da mistura entre brancos, indígenas e depois com os africanos, que no filme é traduzida na forma da violência sexual. Né? É pelo estupro que a miscigenação acontece. E depois nós vamos falar, no último vídeo eu quero falar um pouco sobre o assassinato, sobre a morte da criança. Por que a Note mata a criança que ela pare, né, que nasce. Há um outro tema importante, um tema cultural importante, que é a oposição entre civilização e barbárie. Esta ideia de que a colonização foi feita em nome da civilização e da religião cristã e que ela se opunha, né, a ação dos portugueses se opunha às barbáries, às barbaridades, à falta de religião dos indígenas. O filme, como a gente percebe, ele inverte isso, né? Ele mostra que os brancos portugueses eram muito mais bárbaros, muito mais violentos, muito mais hipócritas ou cínicos com a religião, quer dizer, diziam uma coisa, mas faziam outra.